programa Por Trás da TI tem um grande propósito: reunir histórias dos profissionais que têm dedicado uma vida na construção da sua jornada. E nós vamos conhecer não só a jornada profissional, mas todos os fundamentos que nos trazem a este momento. Falar um pouco de família, um pouco de realidade e principalmente os desafios que uma jornada longa nos traz na nossa vida. O nosso entrevistado e grande convidado de hoje, Adriano Lima. Adriano, um prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Pô, Renato, obrigado. Prazer estar aqui também, participar desse projeto, participar dessa oportunidade de compartilhar aí um pouco do meu conhecimento, da minha história. E um prazerzão aí. Prazer todo nosso. Adriano, você representa muito bem uma comunidade maravilhosa, não só de cibersegurança, mas da Baixada Santista também. Conta um pouquinho da sua história desde a infância. Você nasceu em Santos, foi isso? Nasci em Santos, sou santista de coração e de time, ultimamente não está me dando muita alegria, mas a gente gosta não só pela história do futebol em si, mas é o lugar, né? A alegria, o sol, o calor, a praia em si. Então a gente tem aí esse prazer. Minha família, minha filha tem uma curiosidade. Minha filha nasceu em São Paulo, mas eu registrei em Santos. Em Santos. Eu falei, tinha que nascer ali e tal, mas corri para Santos, registrei lá. Cara, eu sou de uma família simples, né? Minha mãe, dona de casa, meu pai era açougueiro. Em determinado momento da vida, ele foi caminhoneiro. Ninguém fez faculdade, teve essa oportunidade de estudar e tal. E eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. E sempre na escola ali, buscando, né, aprender e tudo mais. Me lembro uma vez que foi dessas escolas para vender material de treinamento, cursos. Tá. E eu ganhei no sorteio, né, aquele sorteio entre aspas assim, um curso que tinha que pagar a apostila. Aqueles cursos que vendia antigamente, que era apostila, mas era o curso inteiro, né, e tal. E aí a gente foi lá, levei para casa todo feliz. Aí meu pai não pagou para eu fazer o curso. Aí fiquei meio chateado, falei, caramba, eu queria tanto fazer esse curso. E não fiz. E aí daí para frente fiquei na minha cabeça. Falei, cara, eu vou trabalhar com tecnologia, eu vou atrás disso, quero mexer com computador, quero aprender. E aí comecei a trabalhar, meu primeiro curso eu que paguei, eu fui atrás e tal. E fiz processamento de dados depois, numa escola em Santos, em São Vicente, na verdade, na Fortec. Essa escola me ensinou muita coisa, primeiro do que eu já tinha visto nesses cursinhos, e especificamente um cursinho que eu fiz, que era desses de Word, Excel, né? Aquela planilha que tinha também lá atrás, Lotus 1, 2, 3. A tecnologia da época, né? Os softwares da época, Da né? época, exatamente. DBase, né? Aquela coisa toda. Eu fiz esse curso todo numa escola chamada São Paulo Informática, que nem existe mais agora, no Gonzaga, lá em Santos. Sim. E ao final do curso, naquela prova final, vários colegas além do mal e tal, eu fui bem, tirei uma nota boa lá e tal. Aí o professor me chamou no canto e falou, ó, para alguns aqui eu diria que não continua essa área não, que não faz muito sentido. Mas, cara, você tem jeito, faz isso aí, porque você vai dar bem e tal, vai ir no caminho certo. E isso já, para mim, já sabia, porque eu gostava. Eu fiz o curso porque eu curtia aquilo lá e tal. Mas foi um ânimo para mim, para eu falar, pô, tô no caminho certo, né? Foi um feedback positivo na época. E segui em frente. E aí depois fui fazer processamento de dados. E, de novo, adorava lá a parte de programação, toda essa parte de tecnologia, envolvido ali com os aprendizados, altos e baixos, né? Ali, profissionalmente falando, não atuava na área ainda, mas estava aprendendo. Mas a faculdade era um negócio muito distante para mim. Ainda acreditava que só quem tinha grana, condições, podia fazer a faculdade. Não tinha essa época de negócio de Enem, não tinha essas facilidades que tem hoje, não. E aí acabou o curso e eu vendo os amigos indo para essas áreas e tal, comecei a trabalhar numa empresa de gestão de condomínios, na administradora de condomínios. Era digitador, ficava lá digitando os boletos lá ali, os rateios. Foi meu primeiro contato com essa parte de computador trabalhando, né, numa empresa assim. E aí depois passei por uma oportunidade entrei numa escola técnica de Cubatão para fazer um curso de informática industrial, que era, primeiro, que era gratuito, e segundo, que era um outro conhecimento que eu queria desenvolver ali, né, e tal. Também tinha a questão de processamento de dados ali envolvido e tal, foi legal, porque era gratuito também. Fiz até meio desse tempo aí, arrisquei fazer uma faculdade de educação física, porque era mais barata.
mas logo eu saí fora e fui para a computação. Aí na computação, comecei a trabalhar numa outra empresa que pagava uma parte e tal, ajudou bastante. E aí, meu primeiro ano de faculdade mudou a minha vida bastante, porque aí eu comecei a trabalhar na General Electric. Eu, antes da General, até fui estagiário em Santos, ali numa empresa pequena, uma escola de educação infantil. A gente desenvolvia as softwares educativos. Perfeito. Numa linguagem israelita, nada a ver, mas era um end-if da vida ali, fazia todos os end-ifs ali, mas logo fui chamado para trabalhar na GE. Aí foi mudança total, porque aí foi uma outra faculdade, foi um outro conhecimento, um envolvimento total com infraestrutura, empresa americana, né? Envolvi direto no inglês, falando inglês, estudando inglês, fui atrás do meu passaporte, visto, queria viajar, o negócio era pensando lá na frente. E daí para frente, eu me inseri nesse mundo e fui em frente, não parei mais. Legal. Adriano, você sabe que sua história tem algumas características muito belas, né? Primeira coisa que eu consigo ver é o quanto que uma profissão ela tem a capacidade de mudar a trajetória para melhor, né, de uma vida. Eu vejo que são mais de 350 conversas como essa que nós estamos falando agora, né? Eu vejo que o poder da tecnologia, na nossa época informática, né, trouxe nas nossas vidas. E a gente estava escolhendo um negócio, né, Adriano, que era o futuro. Sim. Poxa, que era o início de tudo. Imagina, os computadores rudimentares da época, as redes, a velocidade da internet, as aplicações, né? Eu acho que é um acreditar muito grande. Sim. Você tinha dúvidas nessa época se ainda essa escolha sua, ela era uma escolha positiva ou não? Você carregava no seu íntimo ali ou não? Cara, legal você perguntar isso, porque eu estava aqui pensando até se foi fácil não foi, porque essa questão do investimento pegava muito forte. Né? Tanto que tem uma curiosidade nessa história, né? Na verdade, duas. A primeira é que na época que eu fazia o processamento de dados, eram 3 anos, na processamento de dados eram 3. Outro lá de eletrônica industrial eram 4, mas o nosso eram 3. No terceiro ano, eu estava completando 18 anos, eu ia completar 18 anos. E eu tinha que decidir se eu ia continuar no curso técnico ou se eu ia para a Marinha. Eu me alistei na Marinha. E aí a curiosidade é que, ao me alistar na Marinha, do processo entre alistar a Marinha e ser dispensado, eu tive 3 carimbos no meu certificado de dispensa militar. Por quê? Primeira vez eu falei, cara, eu quero servir, meu sonho é ser marinheiro, programador de computador da Marinha, era meu sonho. No primeiro momento, eu falei, não, eu vou e tal, não sei o quê. Aí no meio do caminho, eu falei, cara, meio caminho assim, tipo, eu tinha que pagar uma taxa no correio para você formalizar isso. Eu desisti, falei, ô sargento, não quero mais, isso aqui, meu amigo. Você tem que decidir o que você quer. Não, não quero. Aí ele falou, então vai ali, carimba lá e vai embora. E fui embora. Aí no meio do caminho, o meu amigo me ligou, falou, não, cara, eu tô indo, eu vou servir, não sei o quê. Eu falei, cara, mas o curso lá, eu quero terminar. Depois você termina, estuda lá, Rio de Janeiro, aquela onda de moleque, né? Aí eu falei, caramba, tá bom. Voltei atrás e continuei. Só que aí passou aquela época de seleção e tal, e aí 2 meses depois, acho que foi final de janeiro, completando aniversário, e 3 de fevereiro a gente ia embarcar para o Rio. Então tinha uma última seleção ali para decidir se você ia ou não servir a Marinha. E esse é o meu último ano no curso técnico, né? Aí eu chego lá, tá a fila, tá o meu amigo era Paulo Sérgio, tava lá no fim da fila, e eu, Adriano, primeiro da fila. Aí tô lá esperando e pensando, né? Vou, não vou. Aí o sargento levanta e fala, pessoal, seguinte, alguém aí pensou melhor e quer desistir? Se quer desistir é agora, não tem mais chance. E eu lá na frente da fila. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, quer saber? Eu vou embora. Tô decidido. Tô decidido, vou embora. Aí eu falei, não, eu não quero, tá bom. Não teve nem conversa. Carimbou, beleza, pode ir embora. Aí eu tô indo embora, o meu amigo tá na fila, aí, como é que faz? Vai embora já? Eu falei, cara, tem um sargento lá na frente, fala com ele, que ele vai te liberar e você tá fora. Porra, é esse mesmo, então beleza. Eu só fui ver esse amigo mesmo de novo 3 anos depois. Ele serviu, não conseguiu se escapar lá da Marinha. Foi muito legal para ele, teve várias histórias. Só que quando a gente se encontrou de novo, eu já estava num outro patamar da minha carreira, tinha seguido na faculdade, tinha seguido no meu curso. Não me arrependo, foi um terceiro ano sensacional lá no curso técnico. E a gente se encontrou, ele depois executivo da Tivit, eu executivo de uma outra empresa. Enfim, então foi bem interessante. Então tive dúvidas, muitas, mas né? por
questões dos desafios. E um outro ponto interessante, que na faculdade, por conta da grana, eu comecei com uma moto. Aí tinha uma moto até legalzinha, primeiro ano. Não conseguia pagar as mensalidades da faculdade. Segundo ano, eu vendi a moto e peguei uma menor. No terceiro e no quarto ano eu estava a pé já. Não tinha mais moto, estava de ônibus para lá e para cá. Que Mas legal foi isso. sensacional também, porque valorizo cada minuto dessa Que conquista. legal, Adriano, que legal. Olha, eu tive também a necessidade de pagar minha própria faculdade e eu sei o quanto que nós damos valor. Matar a aula, puta, querer levar nas coxas, de forma alguma, meu amigo. Não. Você estava queimando o seu próprio bolso e sua própria jornada. É isso mesmo. Adriano, primeira grande escola, Escola GE. Eu acho que começar numa escola como o GE é incrível, né? Sim, E como também que foi esses próximos passos? Como que foram essas construções da carreira? Hoje, obviamente, a gente conhece a sua carreira, né? Consegue acompanhar, né, essa grandiosidade, né, do seu trabalho, o quanto que você tem marcado as pessoas, mas o começo foi bem diferente, né, Adriano? Cara, foi. Foi legal, foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi prazeroso, porque era um mundo que eu estava desenvolvendo, aprendendo na faculdade, ciência da computação, estudei, via redes, via ali desenvolvimento, mas, pô, instalar um servidor do zero, né, formatar um servidor, fazer aquela rede, montar uma parte de uma central de telefonia, limpar cabos, não era um ambiente da faculdade, a gente estava ali na prática mesmo, né? Então foi sensacional, então eu aprendi muito, né? GE, eu vim para Campinas muitas vezes, e tinha uma unidade aqui da parte de locomotivas. Isso, né? Ali em Hortolândia, né? Isso. Ali na fronteira de Hortolândia. Exatamente. E aí eu tinha que pegar o carro da empresa. Eu era estagiário, mas eu andava de carro da empresa. Então era um negócio muito legal, porque tinha uma autonomia, eu tinha uma responsabilidade bastante grande, né? Eu tinha uma sala, o data center era meu ali, né? Aquele rack com a central telefonia. E os, sei lá, 50, 70, né, usuários que tinha ali no escritório da GE, que ficava na Berrine ali. Então foi um aprendizado extremamente importante, muito grande, conheci muita coisa, muita gente, desenvolvi muito meu idioma, meu inglês, aprendi um pouco de liderança que eu sei, aprendi com exemplos ali, nada mais, nada menos que Jack Welch. Foi esse o nível de liderança, de aprendizado que eu tive. Então foi uma escola, uma faculdade, eu diria. Sensacional, né? Que maravilha. Adriano, e aí é momento de se desafiar, né? A gente inicia ciclos, amadurece esses ciclos e vai se desafiando. E como que foi esse próximo passo? Cara, foi desafiador, porque depois que eu entrei na GE, eles tinham um programa de liderança lá dentro, que eu tentei várias e várias vezes participar, não consegui. E aí chegou o meu fim da faculdade. E aí, como eu era um trainee, estagiário ali, tive que mudar, tive que ir para um outro momento. E até consegui ficar como terceiro da GE, um pouco lá dentro da GE Brasil, que ficava ali numa outra região ali de São Paulo. Mas acabou que não deu muito certo, não fiquei muito tempo. E aí comecei, então, a ver o mercado. E aí fui para outras oportunidades. Veio o boom da internet, do ano 2000. Isso. Né? E em 2000, virei à noite, trabalhando no Bug do Milênio. Acho que como muitos outros colegas que passaram por aqui, passamos por esse desafio. Foi bem interessante. Correu tudo bem? Correu tudo bem. Tudo bem, né? como a grande maioria, né? Exato, tudo muito tranquilo. Mais um aprendizado. Mas eu lembro muito bem da ceia armada ali na virada do ano e a gente preocupado com os dígitos, se ia dar algum problema ou não. Mas foi um aprendizado legal. E aí eu entrei, fui convidado depois para trabalhar numa empresa também de internet, portal de internet aí. Entrei nesse ambiente onde os salários eram salários diferenciados, eram oportunidades bem mais à vontade, não tinha algumas regras, eram umas coisas assim, internet, estava chegando aquele boom ali, então eu entrei nesse meio aí, foi interessante, comecei a trabalhar com a parte de internet, com a parte de infraestrutura, mas também com a parte de gestão de riscos, a parte de data centers, né, fortemente, na época da DataSul, DataSul não, da Daedalus. Sim. Ponto Condomínio, né, hoje todos esses caras já foram adquiridos por outras empresas e tal, mas foi uma experiência bastante interessante ali de viver esse ambiente, esse mundo, quando estava surgindo o Google ainda ali, com o Google Maps, né, com o search lá com a engine do Google em 2000, 2001 ali. Então foi uma experiência bastante interessante para mim e vendo todo esse mercado se moldar em torno da internet, né? Tudo que tinha estava começando a vir por trás ali, né? Um pouquinho mais para frente, depois logo eu já entrei num ambiente de segurança. Entrei para uma empresa de fabricação de cartões e aí tive a oportunidade de viajar para o exterior pela primeira vez
Obviamente, isso foi muito interessante porque foi o que diferenciou aceitar uma proposta para um grande varejista aqui no Brasil e essa empresa que estava chegando no Brasil para fabricar cartões de crédito. E aí o cara falou, falei para ele, se você me mandar para Paris agora, eu aceito a proposta, eu fecho contigo. Aí o cara me mandou para Paris, eu falei, então vou nessa aqui. E foi bem interessante, porque deu um match muito, muito legal essa oportunidade. Fui montar uma fábrica de cartões do zero em Cotia e essa oportunidade me fez viajar por vários lugares do país, do mundo, né? Fui para a China, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Espanha, vários lugares. E além de fazer a auditoria, eu participava de seminários, também participava com auditorias da Mastercard, da Visa, né? E era legal porque o desafio era justamente você trazer aquele ambiente para o estado da arte e certificá-lo para iniciar um projeto, uma produção de cartões, né? Começar a vender, fazer receita. E esse desafio foi bem legal, mudou minha carreira, porque daí foi onde eu vislumbrei tanto o cenário de riscos, segurança da informação, quanto o direito, que é uma outra área que eu fui mais lá para frente galgar e explorar um pouco, né? Mas aí eu cheguei a ter uma história curiosa, até na primeira semana que eu fui para a França lá estudar, fazer essa imersão, era um seminário com vários executivos dos outros países também, todos da mesma área, mesma posição que eu. Atrasou meu carro, meu táxi lá, que era para eu chegar no lugar do evento. Tô lá, brasileiro, um monte de francês, um monte, na verdade, de gringo, né? Chinês, italiano, americano. E eu cheguei atrasado. Cheguei atrasado. E o CSO lá, que estava fazendo a introdução, a abertura, não sei o que e tal, olhou pro brasileiro que estava chegando atrasado, eu, né? Falou assim, já que você chegou atrasado, então explica para mim aqui essa nuvem, esse layout, essa topologia de rede, o que você enxerga aqui, como é que você enxerga? E era uma topologia toda em branco, né? Só de esquemas. E eu tinha estudado aquilo de trás para frente, porque na minha apresentação também ela existia, e a gente ia usar para implementar a rede no Brasil, porque era uma rede padrão, seguindo todos os padrões globais. Cara, não deu outra. Falei, tá bom. Aí mostrei lá onde era a rede DMZ, o que era a rede de produção, o que era a rede de internet, o que era a rede externa, Olhou pra minha cara e falou, parabéns. Me deu uma champanhe francesa de presente. Eu falei, cara... Caraca, cheguei atrasado. Falei, maravilha, fiquei feliz pra caramba. Primeiro, eu não bebo, né? Mas eu gostei do presente porque mostrou que eu tava ali alinhado. E essa champanhe está em casa até hoje. Se não virou vinagre, ela é uma raridade porque já faz 20 anos. Que legal, Adriano. Você sabe, Adriano, que me faz lembrar aqui, né, daquele estigma que nós temos de brasileiro, né, que a gente se vira nos 30. Sim. Né, que, poxa, precisa passar por uma situação ali, poxa, então mostra, né, que você vivenciou algo inusitado, né, mas pela nossa boa cultura, né, ou seja, aquela coisa que a gente aprende de, né, ter que ser flexível, saiu de uma pegadinha ali que o chefão estaria colocando. Legal essa passagem. Foi divertido, foi legal pra caramba. A gente teve outras passagens ainda, porque eu fiquei alguns anos lá e foi uma experiência assim excelente para mim por conta desse ambiente de cartões de crédito que é extremamente crítico, né? A gente tinha ali interações, por exemplo, com a Polícia Federal, com a parte de segurança patrimonial também extremamente crítica. Rastreamento, né, de onde sai o cartão, para onde vai, para até chegar na mão do usuário final, né, nós ali, pessoas físicas. Então, foi um desafio bem legal. Então, interação com Mastercard, com Visa, PCI, regras, certificações aí, padrões de certificações internacionais. Então, foi um outro aprendizado muito legal. Sem contar a parte da China, que essa aí deixa para uma outra história, mas foi muito legal. Adriano, então, assim, o lado técnico, sem dúvida alguma, é instigante, a gente sabe disso, ou seja, só quem viveu esse período consegue entender. Talvez as pessoas que estão nos assistindo falem assim, esses caras são meio malucos, né? Pô, essa vontade toda de montar a rede, pô, cara, a rede não tinha. Exatamente. Foi a rede que nos viabilizou acessar uma internet, a poder ter um serviço compartilhado, né? Aprender o que era um AD na época, ou seja, a fundamentação que tudo hoje está pronto num clique. Exato. Em cloud você habilita tudo. Nessa época era um processo extremamente diferente. Adriano, quando foi aquele momento que você, apaixonado por tecnologia, inserido nos negócios, como você acabou de dizer, ou seja, então, meio de pagamento, cartões, o negócio chegando no Brasil, super bacana, e você se depara com a questão de
gestão. O Adriano Lima, né, como um gestor, líder de pessoas, né, ou seja, lado a lado, não fazendo mais nada só sozinho, né? Quando que marca na sua trajetória essa visão de liderança? Rapaz, eu vou te falar que isso aí é meio que desde a faculdade. Eu poderia É? dizer desde lá de 96, quando eu comecei a faculdade, até final lá, e quando, obviamente, cheguei na GR. Vislumbrando ali Jack Welch, esse modelo de gestão dele, eu já tinha uma ideia de gerenciar. Então, gerenciar projetos foi por onde eu comecei, né, integrando equipes, falando com áreas, com pessoas ali, cuidando de custos, né, todos os módulos básicos de um PMI da vida na época, buscando ali evoluir nesse sentido. Mas eu já queria, já estudava, já buscava isso. E em 2001 eu comecei um MBA na FGV, de gestão de empresas, de gestão empresarial. E em 2006 eu realizei um sonho, que foi ir para os Estados Unidos e fazer a extensão do MBA lá. Mas de 2001 a 2003, esse MBA, ele meio que moldou essa questão da liderança, porque eu tive uma disciplina lá que foi a que falou, meu, é esse negócio que você tem que fazer, que foi gestão de pessoas. Tá. Que mostrava para mim ali que o negócio tem que ser feito por pessoas, mas pessoas motivadas, pessoas cuidadas, pessoas que você sabe que um dia vai estar feliz, mas outro dia não vai nem estar tão feliz. Pessoas que têm necessidades, né? A velha pirâmide de Maslow lá, entendia aquilo, como que funcionava, para que servia. A importância de você atender as necessidades básicas e também de você ter a motivação, toda a questão ali de você dar uma visão para a pessoa. Cara, desde então, eu venho trabalhando em prol de gerenciar pessoas e de traçar objetivos, metas, desenvolvimento e apoiar, né, os meus liderados nesse sentido. Né? Nesse período, inclusive, em 2003, aconteceu agora, né, mês passado, a gente estava num evento, eu reencontrei um amigo que trabalhou comigo lá em 2003, 20 anos depois. Garoto já fortão e tal até, curiosamente a gente se encontrou e numa palestra específica falando de gestão de riscos, só para exemplificar essa questão de liderança, né? Uma palestra falando de gestão de riscos em contratação, na escassez de profissionais de cibersegurança. Esse era o tema da palestra. Olha. E é um painel onde as pessoas, os colaboradores, todos os CISOs, os participantes, né, todos os CISOs interagem com o palestrante, no caso, 2, 3 colegas nossos ali, inclusive um era da DASA, falando. E eu ali, até envolvido com outra demanda, que eu estava enrolado com o negócio, daqui a pouco eu escuto o menino falando, não, inclusive eu só tive a oportunidade de entrar na área de segurança por causa de um colega que está presente aqui hoje. Aí eu estava lá trabalhando ali, meio que desorientado, um pouco focado no meu ponto. Aí essa pessoa era o Adriano. Oi? Quando eu olhei, aí eu falei, pô, tinha cumprimentado ele um pouco antes, que a gente sim tinha se conhecido, eu sabia que ele tinha trabalhado comigo na época lá na Alcoa, bem lá atrás, antes, depois, um pouco depois da GE. E ele falou, pô, é que você me deu uma oportunidade, nananã e tal, eu na época ainda não tinha experiência, e ele, um garoto novo, e foi daí que eu comecei minha carreira. Poxa. Aí eu falei, caraca, cara. E eu não sabia que eu tinha causado esse impacto na vida dele, porque na época já tinha uns 17, 20 pessoas no time. Ele tinha sido um que eu tinha trazido também junto com o time júniors ali. E, pô, foi pra mim, assim, um presente, porque eu falei, cara, que legal, fico feliz. É um pouco disso que eu quero entregar, que eu quero deixar. E isso não foi essa vez, fiquei sabendo desse feedback agora. Mas em 2008... Melhor, em 2009, isso aconteceu com um outro caso, com um outro colega, que na época já estava numa outra fase, fazendo direito, e também montando um outro time, e nesse time, o menino ficou sabendo que tinha uma oportunidade lá, se candidatou, e porque queria, e falou, pô, eu quero tal, a chance, né? Olhei no cara dele e falei assim, cara, você tem vontade, você tem pegada, você tem consciência do desafio, você vai estar a fim de aprender? Não, eu quero isso e aquilo. Pô, contratei o menino, começou como júnior, passou para pleno, sênior, destacando, fazendo projetos, apresentando, sendo o primeiro a estar presente no cliente para resolver os problemas. E isso tudo com um plano, uma liderança, uma ideia que eu tinha de desenvolvimento de profissional. E, cara, o moleque hoje ele tem uma empresa no nome dele, depois ele virou diretor, virou sócio,
da empresa, montou uma empresa dele e está voando hoje aí, vendendo cibersegurança. Olha que Então, legal. assim, essa é a ideia que eu tenho de liderança, entendeu? É, muito legal. E fazer isso com muito propósito, né? E desenvolvendo pessoas. E num mercado onde a gente está vendo que cibersegurança hoje não é um item opcional, é um item de diferenciação, é mais legal ainda saber que encaminhou bem as pessoas, né? Sim, sim. Adriano, um tema que eu queria trabalhar aqui com você é a importância da gente desmistificar as nossas posições ou o que a gente faz, né? Cibersegurança hoje saiu, né, de um núcleo pequeno e ele tem que chegar o mais longe possível. Estou falando de conscientização, falando de awareness, né? Uhum. Como que você vê hoje, né, as pessoas, o engajamento da gente estar levando assuntos de cibersegurança para a vida pessoal das pessoas, ajudando as pessoas a levar esse tema para dentro das suas casas, né? Muitas vezes ajudando os seus pais, os idosos a se proteger melhor. Como que você tem visto hoje isso? Como você tem trabalhado essa questão da conscientização de pessoas em cyber? Cara, a gente leva muito a sério. Eu particularmente gosto, procuro investir tempo e até recursos nesse sentido, porque assim, para a empresa é uma das portas de entrada de ataques, é uma das portas de entrada de vulnerabilidades, um desafio que a gente tem. Mas é óbvio que você pode trazer e implementar isso dentro de casa. Eu, do meu lado, sempre que eu posso, que eu sou convidado, quando tenho condições, eu consigo, tenho participado em escolas, em instituições de classes, dando palestra, falando com jovens. Algumas instituições me procuram, né? A gente tem umas parcerias aí, onde a gente leva esse conhecimento. E aí, falando com jovens de 15 a 18 anos, até com pais desses jovens também, informando que hoje a privacidade, a proteção dos dados, hoje é lei, hoje é necessidade, é direito fundamental hoje. No artigo 5º a gente tem hoje inserido, não é mais aquela questão só de abrir a carta, não pode a privacidade, não, não. Meus dados pessoais são meus, você só vai fazer o que eu achar que você tem que fazer se eu souber e dar o consentimento para você desse negócio. É o meu direito, fundamental, simples assim. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco mais, de instruir, de orientar, né, de poder contribuir um pouco nesse sentido, eu vou, seja numa escola, numa palestra, num evento, onde quer que seja, na minha casa, né, a gente põe um pouco desse sentido. Como eu trabalhei muito também com indústrias de antivírus, a gente trabalhou muito na parte de combate aos crimes cibernéticos. Então, depois dessa empresa que eu trabalhei, que eu comentei de cartões de crédito, eu passei por esse ambiente e a gente tinha muito disso. E para mim foi um prazer muito grande, porque não só me tornei um especialista na questão de cibersegurança, que já tinha esse conhecimento, já era, mas me aprofundei tecnicamente na questão de combater o crime cibernético. E estava num auge muito grande da questão justamente de pedofilia, né, coroas velhas, pessoas mais velhas atacando crianças ou buscando crianças para fazer o mal, enfim. Então, cabia muito esse tipo de conhecimento. No primeiro ano da faculdade, nesse período de 2009, que foi quando eu entrei aí na faculdade de Direito, eu era considerado meio louco, porque eu comecei a falar de Direito, de tecnologia na faculdade de Direito, falava Direito Digital, e aí os caras, o que você está falando? Está falando besteira? Você está louco? Cara, não. É que a necessidade que a gente tem. Eu venho de uma empresa que a gente vendia cartões de crédito, o cartão era clonado, o cara tinha lá o direito dele e exigir no juiz, o juiz não sabia o que era IP, o que era firewall, o que era switch, não sabia nada disso. Quem que ia explicar? Log? Nada. Não, alguém tem que explicar para ele. E a gente que é do direito tem que pegar isso, jogar dentro da legislação e traduzir para eles entenderem, né, os direitos, argumentar e tal. E foi aí que eu comecei a ajudar. Então eu fazia palestras, falava com muitas famílias, com muitas pessoas. Comecei também a postar e fazer alguma coisa na internet, né? E contribuir um pouco com isso. E acho que isso é fundamental. Então, participei com muitos eventos pela própria OAB, né? Depois com alguns colegas já renomados, né? O Renato Alpsibum, Patrícia Peck, né? Pessoas que eu admirava, eu estava sentando do lado deles. Olha que assim. legal. Então, para mim, era uma realização, né? Isso nesse sentido. Então, é um pouco disso. O direito, ele veio na minha vida para isso. Para você ajudar pessoas, para você contribuir, para você deixar um pouco do seu conhecimento ali para essas pessoas que não têm tanta informação nesse sentido. Então, para mim, é fundamental eu compartilhar um pouco do que eu estudei, que eu conquistei com essas pessoas. É um pouco disso que eu vejo. Muito legal. Que bacana. Que
que revoada na sua carreira, ou seja, uma paixão na área técnica, depois um desafio na liderança, depois, poxa, se desafiando no direito, fundamentando todas essas bases, né, do direito adquirido, da lei, né? Muito legal e está explicado porque temos o Adriano Lima como uma grande referência para nós no mercado e tudo mais, né? Adriano, a gente sabe que hoje tecnologia, cyber é muito diferente da época que começamos. Está tudo certo, cada um na sua época, né? E a gente se orgulha muito de tudo isso que está se construindo, né? Da tecnologia de hoje. As novas gerações estão chegando aí, né? São eles que vão tocar, né, essa jornada em algum momento para frente. E muitos deles perguntam, dizendo, poxa, eu acho legal a trajetória de vocês, poxa, mas eu não quero voltar lá, né, para ficar configurando switch, roteador, AP, né, pensando nisso aqui. Poxa, eu queria, né, pegar uma TI moderna, um cyber moderno. Ok, beleza. Qual a visão do Adriano para essa nova geração que está vindo? Aonde eles se encaixariam bem? Porque é muito inclusivo o momento que nós estamos vivendo na tecnologia, né? Não precisa ser necessariamente um técnico para conseguir estar dentro desse ecossistema. O que você recomendaria para um jovem que quer uma carreira na área de cyber, por exemplo? Bom, eu poderia fazer uma resposta simples. A primeira seria: vem trabalhar comigo, vai ser mais fácil. Essa seria mais fácil. Mas não é simples assim, né? A gente sabe. Eu digo isso brincando, mas é óbvio que eu falo isso num consentimento, num pensamento que eu tenho, que é de dar oportunidade para quem tem realmente o interesse de atuar. E você exemplificou muito bem aqui, cara. Na época que eu fazia a faculdade, eu pagava a faculdade, eu nem sabia o que era boteco, o que era bar. O cara falava, tô no amarelinho, tô no vermelhinho, eu não sabia nem onde era os botecos que os caras iam. Eu simplesmente ia estudar, ia para a faculdade e não faltava, porque eu achava que se eu faltasse eu estava realmente me sabotando ali. Então, desse contexto, eu já digo de primeira que é estudar. E, obviamente, hoje o jovem tem muito mais acesso à informação do que a gente na época lá, que eu tinha que ficar lendo os livros. Hoje ele vai na internet e tem lá uma gama enorme de cursos gratuitos, cursos, né, com preços até reduzidos. Então, tem aí essa possibilidade. Então, primeiramente, de cara, eu não tenho como não dizer outra coisa que não estudar, né? Se esforçar, mostrar desejo, dedicação, acho que é fundamental. Ter uma sorte de você ter alguém para te dar esse apoio é muito, muito confortante também, né? De você poder trocar ideias e, de repente, saber o que é, né? Um mentor, um coach, alguém nesse sentido, de você, pô, quero fazer... Hoje mesmo respondi uma pergunta nesse sentido, pô, tô querendo fazer um curso nessa escola aqui sobre ciência de dados, Power BI, o que você acha? Falei, cara, tem essa e tem essa, faz o que você achar que é melhor, mas essa daqui vai te dar essa visão, essa aqui vai te dar uma outra visão. Mas eu já sei que a pessoa está querendo aprender, né? Então você já vê ali uma coisa diferente naquela pessoa. Tem uma oportunidade para trabalhar comigo, mas vai ser de jovem aprendiz o que eu peço para você é vontade de trabalhar. Você está afim? Nossa, eu quero, nossa, se eu puder isso e aquilo. Então, legal. Ou seja, você tem aquela pessoa com uma vontade de aprender, de se desenvolver, com a oportunidade que o mercado dá. Então, nem sempre eu vou conseguir pagar a faculdade, nem sempre eu vou conseguir te dar a bolsa de estudos que você quer para você conseguir, mas se você tem vontade, estuda e procura os caminhos, você vai chegar no momento que alguém vai olhar para você e vai te estender a mão e vai te puxar para você entrar naquela carreira, né? Seja o Adriano, ou seja o Renato, ou seja o João, qualquer outra pessoa vai enxergar isso em você. Brilho nos olhos, eu acho que é fundamental, ainda, né? Ainda. Agora, é claro, às vezes a gente tem uma questão um pouco da sorte, né? Mas eu particularmente acredito muito nisso. Quem estuda, né? Eu vi um post ontem, né, nesse evento que a gente estava, que as pessoas pensam que é sorte. Não é sorte, é o quanto que você se esforça para você estudar. E só a gente sabe, porque a gente está lá no quarto, à noite, no sábado, domingo, que não vai para a praia, né? Então as pessoas estudam muito nesse sentido. E eu atribuo um pouco disso ao meu inglês. Por exemplo, o exemplo que eu trago do inglês. Moro em Santos, vida toda em Santos. Saía da faculdade sábado, meio-dia, a galera ia para a praia. Acabava a faculdade, a galera vazava para a praia. Eu ia para a faculdade, de novo, para estudar um curso de inglês que tinha uma bolsa ali perto, e eu ficava das 13 até as 17, 14, 16, 17 horas estudando.
hora fazendo conversação em inglês, hora fazendo exercício, porque durante a semana não tinha tempo. Salvo quando eu consegui um consultor da GE lá que era gringo e que me dava várias ajudas nas gramáticas da vida, mas os outros dias eram ali. Então, assim, dedicação, esforço, né, um pouco disso. Mas é também porque eu gostava muito de inglês. Mas, de novo, é o que eu falei. O comprometimento vem da força de vontade, né? Então, se você tem aquela vontade, você vai atrás. Então, eu diria que para a garotada, para a molecada hoje que quer seguir nessa área, é um pouco disso. E sorte para que tenha, de repente, pessoas perto que possam enxergar essa vontade e te estender a mão para ver. E se não tiver pessoa perto também, vai lá no meu LinkedIn, me adiciona lá, me chama. Show de bola. Que a gente ajuda. Adriano, uma das coisas legais da nossa profissão, e a gente aprendeu isso, talvez desde lá do início, que a nossa área ela funciona muito melhor se a gente tiver em grupo, né? Ou seja, estar com pessoas, aprender com pessoas, né? Caminhar junto. A gente olha para trás e diga, poxa, se não fossem essas pessoas ou aquelas situações, possivelmente a história estaria sendo contada de uma outra forma. Um momento bacana do nosso programa é a gente relembrar de algumas dessas pessoas. Claro que não vai dar para lembrar de todas, você não vai ser injusto aqui, mas de lembrar dessas pessoas, da importância não só da jornada profissional, mas da vida pessoal também, deixar um registro aqui das pessoas fundamentais na história do Adriano Lima. Rapaz, assim, bom, também não foram muitas não, né? Eu posso dizer aqui que, a princípio, minha mãe e meu pai, né? Sim. Claro. E nem sempre do lado muito positivo, porque minha mãe, por exemplo, chegou um momento da minha carreira na faculdade que ela queria que eu parasse de estudar para eu ajudar em casa, para trabalhar. E essa lembrança eu tenho porque me doeu quando eu ouvi. Pô, como assim, cara? Eu quero estudar para dar o melhor para você, para minha família. E ela, enfim, mas eu não ouvi e, obviamente, graças a Deus que eu não a ouvi. Eu pude proporcionar outras coisas para ela. E o meu pai, porque não quis pagar aquele curso para mim de informática lá atrás. E eu falei, não, eu vou fazer e eu vou atrás. Então, nesse sentido. Mas eu tenho aí hoje minha filha, minha mulher, que me ajudam muito, me apoiam muito. A minha filha, com 3 anos de idade, ficava no meu escritório lá, dançando, estudando e estudando, vendo lá os desenhinhos, enquanto eu estudava para a OAB. Eu estava ali no desafio danado de passar na OAB. Uau. Para justamente seguir nessa carreira. E eu tenho uma coisa em mim que, assim, quando eu começo uma coisa, eu não gosto muito de deixar pela metade, de parar. Então, eu me esforço muito para concluir e fechar. E não admitia eu fazer a faculdade de Direito e não tirar a OAB. Falei, não, isso é para quem trabalha com exatas é 0 e 1, tem que fazer e concluir. E eu fui até o final, passei, depois de algumas tentativas, umas 3 ali, difíceis, mas foi. Então, eu atribuo meu esforço, minha carreira a essas pessoas. Claro que pela vida passaram algumas outras, mas eu realmente não vou ser injusto aqui de falar nomes que nem todos aí eu vou ter de cabeça. Mas minha mãe, meu pai, sim, minha esposa, minha filha, por ter estado perto de mim nesse momento. Que momento bonito, Adriano. É um momento que o nosso coração fala, um momento que nós estamos aqui, para quem está nos assistindo, entender, um momento bem íntimo, seguro, um momento que a gente fala com o coração, relembra, né, de histórias que nos emocionam e isso é muito, muito bonito. Adriano, além do trabalho, o que você gosta de fazer aos finais de semana? Tem algum hobby? O que você curte fazer que te dá também bastante prazer? Cara, eu sou de Santos, né? Então, assim, praia com certeza. Mas a praia, de um ponto de vista terapêutico, assim, eu não sou... gente que é de Santos, a gente não vai na praia. A gente vai na praia para correr e fazer ginástica. Não vai para praia para ficar lá no sol, para ficar... Não, a gente vai para pisar na areia, ter aquele contato com Deus. Praia, para mim, é o meu momento de comunhão com Deus. Que bom. A hora que você pisa na areia e que a água molha os seus pés ali, para mim, é uma descarga de energia, é uma reconexão, é uma recarga, para mim é uma terapia. Mas é lógico, cinema, né, estar com a minha filha, a gente brincar ali, conversar. Minha filha agora está com 10 anos já, está numa fase de estudar, fazer matemática ali, os exercícios dela. Mas a gente gosta muito de ir a cinema, de ver filme, né?
Ela está numa fase agora de ver uns desenhos de Naruto, de One Piece. Ah, que legal. E aí a gente assiste junto, se diverte, dá risada. Ao contrário de muitos colegas meus, eu não tenho jogado muito videogame, não tenho esse vício, apesar de ter 2 videogames lá parados. Mas é basicamente isso, ver filme, ler um livro, ou estudar determinadas certificações, aí, ou quando eu quero focar em alguma coisa, aí eu paro para fazer um pouco disso. Agora estou numa pegada de uns audiolivros aí, estou lendo entre aspas, aproveitando minhas 2 horas de estrada que eu pego de São Paulo para Santos, Santos para São Paulo. Tem sido bem interessante, evolui um pouco mais aí na inteligência emocional, né? Um pouco de conhecimento de pessoas. Então é isso, estudar e me distrair com a família. Adriano Lima, que história linda. Posso dizer que tenho certeza que a sua história vai ser, com a graça de Deus, vai chegar nos lares, nos ouvidos, nos searches das pessoas certas. Você tinha tudo para poder estar contando uma história totalmente diferente. E é claro que Deus está contigo. Amém. Né? De ter te dado força, de entender que o futuro melhor para sua família viria desse esforço que você deixou muito claro aqui, que é uma grande fortaleza sua. Parabéns, Obrigado. Que trajetória linda e que a gente possa, nesse programa aqui, eternizar essa grande história para as futuras gerações, para as gerações e gerações e gerações que vão se interessar por saber como que começou tudo isso desde o início. Eu agradeço. Obrigado e parabéns pela sua jornada, Adriano. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Parabéns. Obrigado.